Pode ir? Olá, alunos! Estou aqui para orientar vocês nesta terceira semana do PET de Geografia. E o tema da terceira semana é Nova Ordem Mundial, Mundialização ou Globalização? Você vai ler o texto vai orientar, vai esclarecer para vocês o que é o termo globalização, o que é o termo mundialização. As duas palavras significam a mesma coisa ou tem no seu conceito alguns detalhes e algumas informações diferentes? Logo que você terminar de ler o texto, você vai ao final dele, lá tem Para Saber Mais, onde está um link que você pode acessar ao YouTube e ter ainda mais orientações, extrapolando a do texto, que irão te ajudar na solução das atividades, ok? Agora, para as atividades, vamos para a número 1. A número 1 diz, observe as manchetes. E ela traz 3 manchetes diferentes. Primeira delas, sobre as alpargatas. Segunda, sobre a tragédia do Mediterrâneo, do tráfico de pessoas. E a terceira delas, sobre o café brasileiro na Coreia do Sul. Bom, são produtos diferentes, sendo que um deles nem é produto, não é? Pessoas. Estas manchetes, você lê e depois, lá embaixo, você vai encontrar a instrução que diz, a partir da leitura das manchetes, classifique-as como globalização, mundialização ou internacionalização e explique. Cuidado, preste atenção. Você vai classificar, você vai dar um nome. A primeira manchete, o que ela está mostrando? Uma globalização, mundialização ou internacionalização? E aí você explica por que você escolheu uma das 3. Na segunda manchete, o que ocorre? É globalização, mundialização ou internacionalização? Você classifica e você explica. E faz o mesmo na terceira manchete. Lembra que classificar é nomear. E você vê esses 3 termos para você fazer essa nomeação. Entendido? Atividade 2 dessa semana diz o seguinte. Diante dos usos e dos termos globalização, mundialização e internacionalização, qual é a diferença entre as expressões? Qual a característica predominante de cada um deles? Você precisa responder 2 informações nessa atividade. Primeiro, você vai responder qual é a diferença entre as 3 expressões. E aí, depois, você vai dizer qual é a característica predominante, que tem mais peso, mais intensidade em cada uma das 3, certo? Respondido as 2 informações que a atividade 2 pede, você vai para a 3 e a 4. Nas atividades 3 e 4, você vai responder baseado em um texto que tem como título Tudo Começou no Cemitério. Também é um texto muito legal, gente. Um texto bacana de se ler, onde você vai ver um pouco deste mundo globalizado que nós estamos vivendo, ou este mundo mundializado, e as associações dele no nosso dia a dia, no cotidiano das pessoas. Após ler, você vai. Atividade 3. Quais dos termos internacionalização, globalização ou mundialização melhor define as situações vivenciadas no texto por Bilge e Davin? Explique. Então, você vai escolher um dos 3 termos que explica melhor o que foi falado no texto e você vai explicar o porquê. Ok? Vamos para a atividade 4, que é em uma tabela. Construa uma tabela com os produtos consumidos por Bilge e Davin e identifique seu local de compra e de origem do produto. A tabela já está aí organizada em 3 colunas. Produto consumido, local de compra, o país que foi comprado e o país de origem. Lembra lá da atividade que nós fizemos, atividade 1 da primeira semana?
Então, lembrando daquela atividade, mas os produtos agora são os que estão no texto que você acabou de ler, o texto que diz que tudo começou no cemitério. Você vai lendo o texto e você vai identificando os produtos que aparecem nele. Vai colocando os nomes na primeira coluna. Depois, você vai pesquisar país de compra destes produtos e o país de origem destes produtos, ok? País de origem, onde nasceram, onde são idealizados e para onde vai o lucro destas grandes empresas, porque tem esse detalhe importante, ok? E atividade número 5 desta semana, a nova ordem mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos. Uma das consequências da nova ordem foi a criação de blocos econômicos. Pesquisas sobre a União Europeia e o Mercosul, considerando o ano de criação, os países membros, os acordos estabelecidos entre os membros e a situação atual. A União Europeia é um bloco que o próprio nome já indica, envolve os países europeus, do continente europeu. O Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, já é um bloco econômico aqui da América do Sul, que o nosso país, o Brasil, faz parte. Você vai fazer uma breve pesquisa sobre eles e vai escrever aí um texto falando, concedendo estas informações que a atividade 5 pede sobre estes dois blocos econômicos e principalmente a situação atual dos dois. Certo? Terminado, confere o que você escreveu, veja se a sua escrita está correta, se não há algo para corrigir. Desejo que o seu aprendizado tenha aumentado e até a próxima semana.